lá, nós vamos estar iniciando, mas continuando o nosso culto ao Senhor, onde nós vamos ter um tempo para refletir sobre a palavra de Deus, sobre o ensino da Bíblia, em relação ao projeto de Deus, em relação ao ser humano, ao homem, a demonstração do amor dele para conosco, a preocupação de olhar a Bíblia, olhar o ensino bíblico, não pelos olhos humanos, não é como às vezes somos tentados, mas olhar pelos olhos de Deus, onde ali estão presentes o amor, a justiça e a santidade do Senhor. Não no sentido de serem argumentos para condenar, né, para agir contra o homem, contra o ser humano, mas amor, justiça e santidade como demonstração da imensa misericórdia do Senhor para com o ser humano que ele ama de maneira muito especial. E ele, dentro dessa visão, ele quer usar cada pessoa amada para demonstrar amor a outros que ele ama também. Então essa é a ideia. O amor que ele concede a cada indivíduo, que ele tem para cada indivíduo, não é um fim em si mesmo, mas é para que através desse indivíduo outras pessoas sejam também amadas, sejam alcançadas por essa misericórdia dele. Tá bom? Então esse é o grande objetivo de um momento, de um culto como este. É estudar a palavra, ler a palavra, conhecer melhor a palavra de Deus através dos olhos, da compreensão, dos interesses do reino de Deus, da vontade de Deus. Tá? Então, esse é o motivo. Deixa eu seguir aqui meu roteiro, para que a gente vá item por item daquilo que está programado para cultuarmos juntos hoje. Em primeiro lugar, nós temos aqui um hino, o título dele é O Amor de Deus. E a gente vai cantar lendo, né, o que esse hino tem para estar mostrando a respeito de cada um de nós para com o próprio Deus. Então diz assim: decorridas eras são, desde que aos judeus Cristo fez proclamação do grande amor de Deus. Já passa muito tempo, já tem alguns anos, já são agora 2 milênios, né, basicamente, que Cristo veio ao mundo para revelar o grande amor de Deus. Então ele veio para isso. Deus já se revelava antes? Sim, Deus já se revelava. E outra coisa, Deus não se revelava de maneira digamos, diferente em cada época, né? Nada disso. Deus revelou-se da mesma forma que sempre se revelou. Outro dia eu estava explicando para alguém e eu disse mais ou menos assim, achei que ajudou bastante para que a pessoa compreendesse. Então, do muito que Deus não é? De uma maneira que vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, desse muito que ele entendeu na sabedoria dele, na onisciência dele, ele entendeu que um tanto dele, uma quantidade a respeito dele, o homem poderia saber e isso seria benéfico para alcançar e salvar, né, o máximo de pessoas sobre a face da Terra. Então, digamos que de 10 mil informações sobre ele entendeu que 10 informações, né, seriam suficientes para o homem compreender o necessário sobre ele e essa compreensão poder alcançar e salvar, né, o máximo de pessoas. Então, desses 10 que ele entendeu isso, nesses 10 ele se revelou ao homem desde Moisés, desde Adão. Então ele esteve se revelando nesses 10 itens, não mais do que isso. Algumas pessoas acreditam que
num período ele se revelou de um jeito, no outro período ele se revelou de outro. Isso não condiz com Deus. Deus, a Bíblia diz que não há variação, não há mudança em Deus. Ele é o mesmo, não é? E não tem isso de que para essa época eu vou me revelar de um jeito e para outra época não, nada disso. Ele se revelou o mesmo sempre. Agora, aí é que vem o que é chamado de uma revelação progressiva. Desses 10 itens que ele se revelou desde Adão, Moisés entendeu somente um item. Os outros 9, Moisés não entendeu, né? Não compreendeu, dentro das limitações humanas, dentro das circunstâncias que ele estava vivendo, ele não entendeu esses 9 outros itens. Somente um item desses 10. Aí passou o tempo, 500 anos depois, porque isso foi mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, quando chega então Davi, né, no ano mais ou menos 1000 antes de Cristo. Então Davi agora não entendeu somente um item dos 10 que Deus estava se revelando. Davi, mais do que Moisés, e também a partir do que conheceu a respeito de Moisés, a respeito do que Moisés compreendeu, Davi então chega a 2 itens. Está crescendo, está desenvolvendo. O Deus é o mesmo, a revelação é a mesma, mas Davi agora entendeu 2 itens. Passou-se o tempo, uns 500 anos, uns 400 anos depois, né, vem Isaías. Isaías entendeu mais do que Davi. E agora Isaías entendeu 3 itens dos 10, né, que Deus estava sempre se revelando. 3 dos 10. Aí veio, depois de Isaías, veio Esdras. Esdras, né, uns 200, 300 anos depois, Esdras entende mais do que Isaías. Agora ele entende 4 itens. 4. De todos os 10 que Deus estava se revelando desde Adão. E Esdras entendeu 4. Depois de Esdras, 400, 500 anos depois, vem então Jesus. Jesus, então, revela os 10 itens. Jesus, na sua vida, no seu ensino, na sua instrução, ele passa a informação dos 10 itens. Bom, faz diferença para a salvação do homem, para o relacionamento do homem, o fato de Moisés ter entendido somente um item? Não, porque não depende de Moisés, nem depende do que ele entendeu. Vai depender da ação do Espírito de Deus, iluminando o ser humano, né? Iluminando o ser humano a partir daquilo que Moisés entendeu, iluminando o ser humano a partir do que Davi, o que Isaías, o que Esdras entendeu. Então, na verdade, tudo vai ser uma resposta da ação do Espírito Santo, desde aquela época, desde aqueles tempos, né? Então, é assim que vai essa vinda de Jesus, sendo então a máxima e última, isso é importante, a máxima e última revelação de Deus aos homens. Entendeu? Não podemos perder isso, porque às vezes tem gente que acredita que depois de Jesus vieram outras revelações. Não. Jesus é a máxima revelação. Até o Espírito Santo, que veio, né, dentro da sua dispensação, o Espírito Santo, a função dele não era criar algo novo, não era revelar nada novo, mas era iluminar o que Jesus havia ensinado. Entende? Então, ele deixa claro, aliás, sempre foi o papel dele, clarear para que os homens, né, compreendessem que por trás da letra que estava colocada para eles, a letra como sendo palavra de Deus, por trás da letra havia o espírito da letra. E esse espírito da letra é que era a palavra de Deus. O papel do espírito era não a letra, mas o que está, né, o espírito da letra. É por isso que Jesus disse que a letra mata. Por que mata? Porque ela tem uma mistura de o que o homem entendeu, e a gente é péssimo para entender as coisas, não é? O que o homem entendeu, e colocou também muita coisa do próprio homem. Tem muita coisa ali que é próprio de Moisés.
É culpa dele? Não, é assim mesmo. Deus sabia que ia ser assim. Tem muita coisa lá no texto bíblico que não é de Deus, é de Davi. Entendeu? Eu vou citar um exemplo que eu já citei, porque eu acho que esse é uma marca forte, não é, para a gente compreender sobre isso. Davi, querendo louvar a Deus, querendo adorar a Deus, querendo agradar a Deus, Davi chega a dizer: Senhor, eu odeio os teus inimigos. Eu odeio. E ele chega a dizer assim: eu odeio com todas as minhas forças. Compreende? Isso nunca foi de Deus. Isso não é de Deus. Isso não é inspiração. Entendeu? Mas está lá. É culpa de Davi? Não. É o entendimento dele da época. E a gente tem que respeitar. Agora, essa letra mata. O que vivifica, segundo Jesus, é o espírito dessa letra. O que é o espírito dessa letra? É uma preocupação, é o interesse de Davi em louvar a Deus, em adorar a Deus. Agora, a letra está matando. Não tem nada a ver com Deus. Mas o espírito, o que é que ele está querendo com isso, é o que edifica. Entendeu? É claro que Jesus manda amar o inimigo e não odiar. Né? Tem um momento que Davi chega a dizer assim: Senhor, pega os filhos deles e lança na penha para que estraçalhem, né, as cabeças deles. Isso não tem a ver com Jesus, isso não tem a ver com Deus. A misericórdia, o amor, a santidade e a justiça de Deus passa longe disso, né? Mas está lá no texto. Né? Então isso é a letra. Então quando esse hino diz decorridas a geração desde aos judeus, Cristo fez proclamação do grande amor de Deus, então é essa, né, essa demonstração, dentro disso que nós estamos falando, dos 10 itens de Deus para a humanidade. Ele fecha, né, nele, no ensino dele, na prática dele, ele ensina exatamente a vontade de Deus. Tá bom? Aí o coro desse hino diz assim: que profundo amor se via quando aqui andou. Terna, santa simpatia ele nos mostrou. Verdade. Por que essa simpatia? A simpatia tem a ver com a empatia. Por que tem a ver com a empatia? Porque o interesse de Deus é terapêutico. Olha, vamos relembrar um pouquinho isso. O interesse de Deus não é condenar, não é julgar, não é prejudicar as pessoas. Né? Esse não é o interesse de Deus. Quem ama não quer isso. E Deus ama todas as pessoas. A gente é que usa Deus para fazer o que Deus não quer. Né? Mas não tem nada a ver com Deus. Né? Porque, na verdade, ele ama todo ser humano e ele quer no máximo. Digamos, um indivíduo ofende Deus de várias maneiras 300 vezes. 300 vezes. Muito bem. Mais do que isso, é a paciência de Deus por causa do amor dele para com esse indivíduo. Entendeu? Isso impede do indivíduo colher as consequências do que faz e do que pensa e do que quer e do que acredita? Não. Ele vai sofrer as consequências. Deus sofre com ele, mas ele sofre as consequências. E isso inclui uma eternidade longe de Deus. Porque não pode haver eternidade com Deus quando pessoas assim estão juntas, porque aí vai ser um desastre de novo, né? Então, é preciso que haja uma mudança interior operada por Deus para que o indivíduo possa ir para a eternidade, para o céu, e lá ser um céu. Porque se a gente for do jeito que está, vai ser um desastre. Mesmo os salvos, somos um desastre. Somos um desastre. Né? Mesmo com toda a direção que o Espírito nos dá. Aí vem o segundo estrofe. Veio aos cegos vista dar, luz nas trevas ser, pecadores quis salvar, perdidos recolher. Realmente esse é o projeto de Deus, não é o projeto de Jesus. Aí ele diz assim: eu não vim julgar, eu não vim condenar, mas eu vim salvar, eu vim atrair e salvar. Esse é o papel da igreja, inclusive. Entendeu? Não é o de julgar. Às vezes nós passamos mais tempo julgando do que acolhendo. E o papel da igreja não é julgar, é acolher. Eu gosto muito da lembrança de que igreja é hospital. O hospital não tem que ficar julgando. O hospital tem que acolher.
Então, o indivíduo, ele erra, ele adoece 300 vezes porque desobedece o médico. Entendeu? Então o médico orientou uma coisa, ele não faz, ele adoece, ele volta para o hospital. Hospital nenhum tem autorização, né, de negar, não, você não vai mais vir aqui não, porque você está desobedecendo o médico. Você não está fazendo o que o médico está orientando, então desapareça. Esse não é o papel de um hospital. Ele pode até chegar para o indivíduo, fulano, você está desobedecendo, foi dada essa orientação, mas as portas estarão abertas para receber a pessoa. Entendeu? Então esse é o papel de igreja. Se Jesus não veio julgar nem condenar, não somos nós que vamos fazer isso. Não é a igreja que faz isso. Nem deve. A igreja deve simplesmente fazer seu papel de acolhimento e confiar que o Espírito Santo sabe perfeitamente cuidar das pessoas. Convencendo, convertendo, santificando e etc. Mas é o Espírito Santo que faz isso. E não as nossas habilidades e o nosso jeito de ser com as pessoas. A quarta estrofe diz assim: tempos já passados são, Cristo o mesmo é e sempre será. Né? É o mesmo Deus, desde Moisés, desde Adão, até hoje e para sempre. Sempre. Não vai mudar nunca. Vida, vista, salvação, obtém-se pela fé. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que até isso, essas coisas, não é porque nós nos habilitamos, mas é porque Ele nos habilita. Somos incapazes de ter essa fé necessária. Incapazes. Agora, na hora que eu permito que Ele faça, que Ele haja na minha vida, que Ele mude a minha vida, então Ele me passa pelo novo nascimento e planta em mim a fé. A fé é um dom de Deus, não é um resultado de um exercício que eu possa fazer para começar a acreditar, né, nas coisas de Deus. Tá bom? Então esse é o hino que a gente tem para hoje. Em Filipenses capítulo 3, né, nós temos aqui a partir do versículo 9. Nós lemos até o 8 ontem e a gente vai começar de novo pelo 8 para ele dar uma luz para o restante do texto, tá bom? Então ele diz assim: sim, na verdade, Paulo falando aos filipenses, sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. O que é que está? Qual é o contexto disso? Paulo está dizendo que a salvação nunca é pelo merecimento, pelas obras, pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. Nunca é por isso. Aí ele diz assim: se fosse assim, é isso que ele está usando nesse argumento aí. Se fosse assim, eu seria uma das pessoas mais merecedoras de salvação. Por quê? Aí ele fala a vida religiosa dele, a dedicação dele, o fato dele ser um fariseu, o fato dele ser um perseguidor do evangelho em nome da fé, em nome de Deus. Né? Veja o que religião faz no coração de uma pessoa quando a religião não está na mão da pessoa certa. Né? Em nome da religião, lá estava Paulo matando pessoas para agradar a sua religiosidade, para agradar a divindade dele. Isso não é de Deus, isso é do diabo, não é de Deus. Né? Religião nenhuma tem a condição de matar ninguém por causa dela, porque ela é a melhor, porque todo mundo tem que ser do jeito dela, nada disso. Inclusive isso cabe ao cristianismo também. Né? Não somos nós, não temos que obrigar ninguém. Jesus não obriga ninguém, por que nós obrigamos? Jesus não persegue ninguém porque não é cristão e porque não quer saber do cristianismo. Por que nós perseguimos? Né? Jesus não mata ninguém, por que a gente vai matar? Percebe? Então, a gente quer fazer um papel que não é nosso. Claro, a gente que eu digo é o lado podre que tem em qualquer religião, inclusive no cristianismo. O lado podre é o lado da pessoa que não é, pensa que é ou gostaria de ser e quer provar para todo mundo que ele é. Aí ele exagera, porque ele não é o que ele gostaria de ser. Entendeu? Então, essa é a situação.
Aí, mas ele diz assim, olha, mas eu poderia ser esse exemplo, né? Mas acontece que eu não sou. Eu reentendi que tudo isso é tolice, que tudo isso é bobagem, não me levava a nada. Isso nada acrescentava na minha vida religiosa, minha vida espiritual. Então hoje eu abandonei tudo isso, não é, eu nem considero não, eu já botei tudo como refúgio, botei tudo como esterco, como coisa imprestável, não vale nada aquele tipo de vida religiosa que eu tinha, porque eu resolvi ficar com Jesus. Quando eu fico com Jesus, eu percebo que a minha religiosidade não tem significado nenhum, por mais aparentemente dedicado que eu seja, não significa nada. Né? Então é isso que ele está dizendo. Aí ele vai ao versículo 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei. Né? Não tendo a minha confiança, a minha certeza, né, de vida espiritual confiada em obras. Porque eu obedeço lei, porque eu faço coisa que a lei manda. Então que eu não confio nisso. Porque primeiro, ninguém cumpre lei. Ninguém cumpre a lei. Somente Jesus cumpriu, só há um justo que é Jesus. Né? Mas a quem vem pela fé em Cristo, né? Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É aí que ele está confiado, não no merecimento, não na vida religiosa dele, mas na fé que Deus plantou, que vem de Deus e foi plantada nele, né? Em Paulo. Aí, versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Quer dizer, é a ideia do batismo. Eu estou batizado nele, eu estou dentro dele, batizado nele, imerso nele. Se ele morreu, então eu morri também. Entendeu? Se eu morri, aliás, se ele morreu, então eu morri também, porque eu estou nele, eu estou batizado nele. Essa é a ideia do batismo em Jesus. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, algumas pessoas dizem assim, ele está fazendo isso para ganhar alguma coisa. Não, ele está dizendo que faz isso porque de algum modo, às vezes ele nem compreende como é que a misericórdia de Deus trabalha nele, para que ele chegue então à salvação, para que ele seja salvo, né? Para que não confiado no merecimento dele, mas na ação de Deus para com ele. Tá bom? Então, a gente fecha aqui, versículo 11, né, do capítulo 3 de Filipenses, né? A gente para. Vamos aqui agora para o ponto seguinte, que é perguntas que me fazem. Perguntas que me fazem. Ontem eu olhei já o culto de ontem, nós tivemos algumas pessoas que curtiram, mas nós tivemos duas pessoas que comentaram. Uma é a Elisângela Jesus Costa, né, e o outro é o Jonatas do Nascimento, como ele diz, meu xará. Então, eles comentaram, deram uma palavra lá de carinho, bom dia, etc. Mas não houve nenhuma pergunta de ontem. Então tem uma outra pergunta que eu vou responder aqui, que sempre me fazem, né? É a respeito do amor, a respeito do tipo de amor. Então, no grego, existem pelo menos 7 tipos de amor diferentes. Quando a gente fala aqui em português, a gente diz assim, eu amo uma coisa, eu amo outra, eu amo meu pai, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meu amigo, eu amo... A gente usa a mesma palavra. No grego isso não acontecia. O grego, né, e veja que já eram bem adiantados, né, nessa questão. No grego existem pelo menos 7 tipos de amores identificados com nomenclaturas diferentes, com denominações diferentes. Então vamos ver algumas delas. Então há 7 tipos de amor reconhecidos pelos gregos. O primeiro é um amor chamado ludus. Ludus é um amor por brincadeira, né? Sem muita, né? Mas é um amor sentimento. É o mais frágil e momentâneo. É esse amor que você pode ter por uma pessoa hoje, mas necessariamente não é tão comprometido, né? Hoje os namorados, né, há muita gente que fala sobre a questão do ficar,
eu fiquei com fulano. Esse ficar, não é, dá o sentido assim, foi muito bom naquele momento entre eles, mas depois não tinha compromisso nenhum, não tinha nenhum significado futuro, era só para aquele momento, né? Então, esse é mais ou menos isso, o ludus, o amor, não é, por brincadeira, digamos assim, que os gregos entendiam naquela época, não é, quando a Bíblia foi escrita, naquela época do conhecimento da filosofia, né, da cultura grega, tá bom? Ludus, esse é um tipo de amor, ele é o tipo de amor mais frágil, né, momentâneo, sem muitos compromissos entre si, né, entre as pessoas envolvidas. O segundo tipo de amor que é conhecido entre os gregos é o filautia. É o segundo tipo, filautia, né? É o amor por si mesmo. É incondicional, sentimental e egocêntrico. É o amor por mim. Eu me amo. Esse é o filautia. Eu me amo. Né? Eu tenho amor por mim, eu tenho amor pela minha vida, eu tenho amor pelos meus propósitos. Eu me amo. Né? Então, esse é o amor conhecido lá como filautia entre os gregos. O terceiro tipo de amor é o amor eros. O amor eros, por atração romântica. Né? Ele é sentimento, ele é volúvel, ele é sexual e ele é aquele que ocorre entre, né, dois sexos diferentes. Né? Hoje em dia já se admite do mesmo sexo, o que seja. Mas são duas pessoas que se atraem sexualmente, se atraem, né, além do emocional, e esse é o amor eros. Ele é semelhante ao amor epitúmia, né, que é uma atração não romântica. Ele é sentimento também volúvel, ele é sexual, e ele tem muito a ver com as coisas, entendeu? Então, digamos, homem e mulher se atraem, esse aí é o eros, e depois então eles buscam também a questão sexual. No epitomia, a ideia é que eles se atraem, mas não há sentimento, quer dizer, não há assim uma atração romântica, mas é somente uma atração sexual, certo? Então, esse é o epitomia. Há o amor filéu. O amor filéu é o amor por amizades, né, entre amigos. Ele é sentimental, é acima do eros, é mais forte do que o amor eros e do amor ludus. Ele está acima, né, esse amor filéu. Tem o amor pragma, é o amor por uma causa maior, não é por uma pessoa. Você ama uma causa. Você tem em vista uma bandeira, um assunto que você ama aquele assunto e que você é capaz de se envolver nele, dar sua vida por ele e assim por diante. Entendeu? Esse é o amor pragma. Ele é incondicional e ele é sentimental. Ele é um sentimento. Eu sinto amor por aquela causa, tá bom? É o amor pragma. Existe o amor storge. O amor storge é entre filhos e pais. Né? Ele é sentimental e é bem mais próximo do amor agape. Tá bom? Bem mais próximo. E tem o amor agape. Né? Esse é também incondicional. Não é um sentimento. Tá bom? Ele é um anseio, é o desejo de amar alguém, mesmo que a pessoa não mereça, não demonstre merecer esse amor. Tá? Esse é o amor agape. Aí tem aqui, ele não é exclusivo aos salvos, que muita gente confunde. Ele não é exclusivo para religiosos. Esse amor já existia, já era conhecido entre os gregos. Tá bom? Agora, então, todas as pessoas têm esse amor em algum nível, né, em relação a algumas pessoas. Então, esse amor incondicional, ele já existia, ele não é exatamente
religioso, espiritual, só para os salvos, nada disso. Ele já existia, né? Agora, o Espírito Santo, ao dirigir, dominar a vida de alguém, ele então instiga, né, a pessoa salva, a pessoa que está sob a direção dele, para o próprio bem da pessoa, né, para o bem pessoal, não só o bem espiritual não, mas também o bem físico, o bem biológico, o bem psicológico, né, mental, comportamental. Então, o Espírito opera instigando esse amor que já existe.